Eu sei que o Halloween não é uma data muito comemorada aqui no Brasil. A gente até tem uma data mais abrasileirada, que é o Dia do Saci, que é no mesmo dia, no dia 31 de outubro. Mas eu sei que a gente não tem essa cultura toda de comemorar o Halloween como tem lá fora. Eu fui uma criança que assistiu muitos filmes, muitas séries, que eram ambientadas nos Estados Unidos ou lá fora. Então não tem como eu não gostar de Halloween ou não me interessar tanto por essa aura toda de bruxas, de espíritos, fantasmas, abóboras aterrorizadoras, decorar a casa com coisas de Halloween, ou se fantasiar para festas de Halloween. E isso tem tudo a ver com a minha personalidade, eu gosto muito desse tipo de coisa, eu queria muito que fosse comemorado mais vezes. Além dos filmes e das séries que tem essa temática mais de Halloween, a gente também tem alguns álbuns que tem essa pegada mais de terror, de horror, de coisas mais dramáticas. Não necessariamente são álbuns de Halloween, mas eu considero como um álbum de Halloween. Então eu tô aqui pra indicar pra vocês meus 5 álbuns preferidos de Halloween que eu escuto nessa época do ano, que eu acho que tem tudo a ver, pra você aí entrar no clima até dia 31 ou depois, enfim, pra você salvar aí na sua plataforma de streaming de música. Oi? Eu sou o Doug. Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te pedir para você se inscrever para você não perder os próximos vídeos. E também eu vou pedir para você curtir esse vídeo para que esse vídeo especificamente vá para outros fãs de Halloween, outros fãs de música e que assim consigam me acompanhar e crescer essa comunidade toda aqui no YouTube. Agora sem lenga-lenga, vamos aí para as minhas indicações para vocês. O primeiro álbum que eu vou indicar para vocês, ele tem sim uma temática de Halloween, por mais que nas letras não tenham tanto isso. Porém tem até uma música chamada Halloween. Eu tô falando do Punisher da Phoebe Bridgers. O álbum foi lançado em junho de 2020 e tem como colaboradores e produtores a Phoebe, o Tony Berg e o Ethan Brusca. Também teve participações do Conor Roberts, da Lucy Dacus, da Julian Baker e também de alguns outros. Além da capa maravilhosa nesse tom de vermelho e azul, a gente tem como temas centrais ali a perda, o isolamento, o luto com um pouquinho de ironia, o uso de imagens domésticas ou cotidianas para dar aqueles detalhes pequenininhos para ampliar um pouco mais o desconforto emocional que tem dentro do álbum. E na questão de sonoridade, ela tem um predomínio por arranjos mais minimalistas, a gente consegue ver um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão, um pouquinho de piano, é uma coisa bastante orquestral e com alguns ruídos em alguns momentos bem chave. Ele tem um uso bem expressivo das camadas vocais da Phoebe, que é um pouquinho mais íntimas, e também algumas texturas, como os synths sutis, cordas, guitarras limpas e, como eu já falei, alguns acordes de violão, de piano e algumas coisas um pouco mais orgânicas. Se você pegar cada uma das letras de cada música desse álbum, você vai se tocar de alguma forma, você vai tentar entender o que ela tá querendo passar. É bastante descritivo, é bastante sentimental, é mais ou menos o íntimo da Phoebe que ela tá passando aí nesse disco. As minhas 3 músicas preferidas desse disco são Halloween, I Know The End e Kyoto. Mas eu gosto de todo o álbum, eu gosto muito do comecinho, a vibezinha da intro é muito boa. Pra minha segunda indicação, a gente não vai pular, a gente vai continuar na Phoebe Bridgers, porque se tem um álbum de Halloween e que tem essa pegada bem parecida com o Punisher, é o Stranger in the Alps, o primeiro álbum dela. O álbum foi lançado em 2017, como eu falei, é o debut da Phoebe, foi o primeiro disco dela, e teve produções do Ethan Brusca, que também estava lá no Punisher, assim como colaborações de apoio de artistas do círculo indie folk. Os temas principais desse disco são uma solidão íntima, memórias que doem bastante, um storytelling convencional com imagens do cotidiano e já apresenta a estética assombrada que a Phoebe Bridgers ia trazer nas composições dela. Se eu tinha falado pra vocês que o Punisher tinha bastante arranjos mais orgânicos e um pouco mais acústico, o Stranger in the Alps tem ainda mais. A guitarra é ainda mais acústica, o piano é ainda mais minimal. A gente também vê um pouquinho de overdubs dos vocais leves. Também a gente consegue ver que o espaço sonoro das músicas foi muito bem pensado para deixar a voz da Phoebe sempre em primeiro plano, muito além dos instrumentos. As vozes são muito mais sussurradas, tem frases um pouco mais curtas e as imagens que ela fala ficam na cabeça por muitos e muito tempo. Esse álbum, a Phoebe se inspirou muito na Elliott Smith, então a gente consegue ver bastante essa questão dos arranjos, das letras, de como ela canta, de como que os instrumentos chegam até a música, é muito bonito. Não tem como não falar que as músicas preferidas desse disco são Motional Sickness e Smoke Signals. Vamos pular pro terceiro disco, que agora a gente não vai falar mais de Phoebe Bridgers, a gente vai entrar pra alguém que é bastante popzinha e todo mundo conhece, ela tá bastante em alta sempre que ela vem com um disco novo, que é a Billie Eilish com When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Que esse com certeza é um disco de Halloween, é um disco de terror,
é um disco sobre assombração. O disco foi lançado em 2019 e até hoje muitas pessoas ainda escutam bastante ele, ganhou o Grammy, é bastante relevante, então a gente vai agora destrinchar um pouquinho. O álbum que explodiu a Billie globalmente teve como produção principal o Finneas O'Connor, que é nada mais nada menos que o irmão dela. O Finneas e a Billie fizeram grande parte do álbum, tanto a produção quanto a escrita, em um home studio no quarto. Os temas giram em torno de pesadelos, fama precoce, ansiedade, humor e também é um álbum bem pensado como uma experiência onírica e claustrofóbica. Uma experimentação sonora com sons bastante domésticos, tem estalos, acabamento vocal tratado como sussurros transformados em elementos ameaçadores e também tem um uso de sub-bass profundo, como baterias minimalistas e também samples processados. Foi uma produção bastante pensada para causar uma inquietação enquanto a gente está escutando ele. Tem letras concisas, é bastante imagética, uns arranjos bem pensados para que a produção faça parte da história emocional do que a Billie e o Finneas querem fazer. E o When We All Fall Asleep não para aí só nas letras e também na produção. Os videoclipes são muito bem pensados e tem tudo a ver, tudo mesmo com o que eles queriam passar nesse disco. Eu lembro que na divulgação do álbum, a Billie deu uma declaração ou uma entrevista falando que a ideia dos videoclipes e das músicas do When We All Fall Asleep era para ser cada faixa representando um pesadelo que ela teve, um sonho macabro e que ela queria transparecer nessas músicas. Agora a gente vai falar de um álbum que para algumas pessoas vai ser bastante antigo, mas para outras ainda é bastante atual, que é o The Fame Monster da Lady Gaga. Foi nesse álbum que eu conheci a Gaga, eu conheci ela numa apresentação de Bad Romance, então eu tenho um carinho muito grande por esse disco e ele é muito bem produzido, a ideia dele é incrível, então a gente vai falar um pouquinho dele, ele com certeza é um álbum muito emblemático pro Halloween. Lançado lá em 2019, ele é um EP que é uma extensão do The Fame, que é o primeiro álbum de debut da Lady Gaga. O produtor principal é o Red One, que também já trabalhou com a Gaga no The Fame e andou com ela em outras produções durante a carreira. O tema conceitual do The Fame Monster é que cada faixa ela era pensada como um monstro, um medo, uma atração ligada à fama, como relação sexual, como um pop com estética dark e bastante glam. A produção e a instrumentação do álbum, ele é bastante pop dance, com uso intenso de sintetizadores, coro, ganchos massivos, uma produção pensada para pista, mas com imagens líricas que remetem ao grotesco e também glam. É um disco muito teatral, a gente consegue ver como a Gaga canta ali dentro das músicas, mas também como é que ela apresentava essas músicas. Se a gente pegar um pouco das apresentações de 2009, 2010, a gente vai ver como a Gaga ela trazia essa teatralidade para mostrar, olha, é isso que eu quero passar nessa música. Nas composições e na escrita da Gaga, a gente tinha letras que personificavam medos, refrões construídos com máxima memorização, que é uma estratégia pop muito inteligente. Por isso, naquela época, não tinha ninguém que batia a Gaga em relação à inovação. Além de Bad Romance, Telephone e Alejandro, que foram os principais singles desse EP, eu também tenho que destacar a faixa Monster, Dance in the Dark e Speechless. E a gente chegou no último disco, que é um pouco mais desconhecido, talvez, de todos esses 5. Se você conhecia a Gaga, Billie Eilish, beleza. Se você já conhecia Phoebe Bridgers, esses 2 álbuns já é maravilhoso, mas talvez esse aqui você não tenha conhecido. É o Hideous Bastard, do Oliver Sim, o ex-integrante do The XX. E é engraçado porque eu escutava The XX há muito tempo, desde a adolescência, mas eu tinha parado de acompanhar e quando eu conheci esse disco foi por conta da capa do disco e toda essa presença que ele mostrava que era um disco sobre terror, sobre horror, sobre slasher. Então foi onde eu conheci de fato o Oliver e vi que, ok, ele é realmente um baita de um artista. O disco é de 2022 e foi o debut solo desse vocalista do The XX. O produtor principal do disco é o seu parceiro de banda, o Jamie XX, que trouxe uma sonoridade cinematográfica e uma paleta bastante oitentista e bem dark pop. Os temas que circulam o disco é a vergonha, a identidade queer, viver com HIV, porque sim, o Oliver Sim ele vive com HIV e fala abertamente sobre o diagnóstico e ele transforma isso em uma narrativa musical. A produção e a instrumentação ele mistura bastante elementos dos anos 80, pop, uma produção eletrônica mais refinada, camadas dramáticas e também um tratamento vocal que faz o caráter teatral que o Oliver queria passar nesse disco. Eu falo sobre a abordagem cinematográfica, não é só sobre como ele cantou
ou sobre como ele mostrou nos clipes na divulgação do disco, mas é porque cada música parece que é a trilha sonora de um filme mesmo. Parte de composição e escrita, a gente consegue ver que as letras elas são muito mais diretas e bem explícitas que o trabalho que ele fazia lá no DXX. E o mais legal é que o lançamento do álbum foi acompanhado de um lançamento de um curta-metragem que foi inclusive exibido lá em Cannes, que se chama Hijaus. Faz uma conexão incrível entre o álbum e também o curta-metragem. Bom, esses foram meus álbuns de Halloween. Espero que vocês tenham conhecido novos álbuns, ou se você já conhecia eles, que vocês escutem novamente, revisitam essas obras, para que a gente entre nesse clima todo do Halloween que tá acontecendo agora. Mas os discos são tão bons que a gente consegue escutar eles em qualquer época do ano. Eu sei que existem vários álbuns aí de Halloween, eu conheço alguns, mas eu quis trazer os meus 5 preferidos. Então se você tem algum preferido, ou você conhece algum disco de Halloween, coloca aqui embaixo nos comentários para eu conhecer, ou também para quem tá assistindo esse vídeo junto com você, conhecer um novo álbum junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito, e também para você curtir esse vídeo para que esse vídeo chegue em outras pessoas que curtam música, que curtam Halloween, que também podem gostar de me conhecer e me acompanhar nos outros conteúdos. Então é isso, escuta os álbuns que eu indiquei, um beijo e bom Halloween. Tchau, tchau.